Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Tem algum motivo para glorificar a Deus? Você pode falar que Deus é grande, que Deus é poderoso na sua vida. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, Ele tem nos preservado, nos guardado em segurança, não só nós, mas a nossa família. Amém? Quero dizer para você que através da sua vida hoje aqui, a tua família se encontra protegida. Toda a ação que você toma diante do reino de Deus, o reino de Deus cuida daquilo que é seu, daquilo que você ama, Ele cuida daquilo que está ao seu redor. Todas as suas ações diante de Deus, elas não são ações vazias. Elas se manifestam no físico, elas se manifestam neste território, elas se manifestam na tua casa, se manifestam no teu trabalho, se manifestam no seu dia a dia. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente não consegue enxergar, porque os nossos ouvidos às vezes estão ouvindo tantas coisas, nossos olhos estão tão distraídos, e a gente não consegue enxergar as manifestações de Deus. Mas quando a gente acalma a nossa alma e começa a observar o que Deus tem feito nas nossas vidas, nós vamos ter tempo para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós vamos falar assim: realmente Deus está na minha casa, realmente Deus está na minha família, realmente Deus está neste lugar. Amém? Que os nossos olhos possam enxergar. Diga para o irmão que seus olhos possam enxergar. Amém? Que seus olhos possam enxergar as maravilhas de Deus no nosso meio. Jesus disse para Tomé, né? Ele disse assim: é melhor, bem-aventurado é aquele que não vê, mas ele acredita, mas ele crê. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais, crer que Deus tem feito grandes coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler um salmo aqui junto com vocês. Ele é um salmo bem triste, mas hoje é dia de alegria. Glória a Deus. Salmo 137. Abra lá a palavra do Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você não souber o que orar, ore salmos. Pega um salmo e leia em voz alta. Faça dele a tua oração. Amém? Menos o 137. Amém? Glória a Deus. Salmo 137 diz assim a palavra do Senhor: as margens dos rios da Babilônia. Vou esperar para falar uma língua. Salmo 137. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres. Cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você,
se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Versículo 7. Quando os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasam Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pega os seus filhos e esmaga-os contra a pedra. Glória a Deus. Pai querido, que o Senhor possa ser o ministro do Teu Espírito, possa falar nos nossos corações, e que possamos sair daquele edificado, meu Deus, libertos, sarados, que, meu Deus, a Tua palavra possa ter mover no nosso interior, possa dar, meu Deus, mudanças nos nossos comportamentos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Esse salmo aqui, ele fala sobre um tempo onde a Babilônia entrou em Israel, em Jerusalém, e eles destruíram toda a cidade de Jerusalém. Destruíram toda a cidade de Jerusalém. Mataram muitas pessoas, pegaram os jovens e escravizaram aqueles jovens, levaram para a Babilônia. E o povo de Jerusalém, de Sião, estava ali em Jerusalém, eles desistiram de viver. Eles simplesmente desistiram de viver, a ponto de dizer assim: aqueles que morreram no dia da invasão são mais felizes do que nós. Ou seja, era melhor morrer do que viver tudo que nós estamos vivendo neste tempo. Apesar de ser a palavra de Deus, de um tempo muito antigo, é uma palavra muito atual no tempo de hoje. Muitas pessoas estão deixando de viver. Muitas pessoas estão deixando de viver. Hoje eu fui trabalhar, eu fui de condução, e eu acordei muito cedo, porque eu tinha que estar num lugar bem fora de mão. E 4h20 da manhã eu estava dentro da van, né? Lá onde eu moro tem van de rua. Aí estava dentro da van, aí peguei o trem, aí peguei um ônibus, depois peguei monotrilho, negócio doido, né? Hoje eu dei monotrilho, nunca tinha dado aquele negócio lá. Bonito, muito bacana. Mas aí você está naquele ambiente, você fica olhando para as pessoas, e você vê que as pessoas parecem que não têm mais prazer de viver, não tem ânimo, ninguém observa as belezas que estão ao redor, ninguém olha para as árvores. As pessoas elas estão vivendo num tempo muito automático, parece que existe alguém controlando, sabe? Uma grande massa das pessoas. Agora vocês vão para cá, agora vocês vão para cá, agora vocês vão para lá, e uma impaciência, né? Eu sei que eu uso condução de vez em quando, mas quem faz isso todos os dias, eu acredito que deve ser um desgaste tremendo na sua vida. Muitas pessoas estão deixando de viver os projetos de Deus nas nossas vidas. Eu fico andando assim, passando, e aí eu vejo comunidade profética, aí vejo uma outra igreja ali, vejo uma outra igreja, e às vezes quando eu estou voltando, às vezes tarde, vejo uma igreja aberta, uma outra igreja aberta, uma outra igreja aberta, outra igreja. E aí eu olho para a sociedade, para o bairro, eu falo: por quê?
a criminalidade continua aumentando, porque as pessoas continuam infiltradas nas drogas. Qual é o efeito que a igreja ela está realizando? Qual é o efeito que nós que estamos dentro desses vagões, dentro desses ônibus, passando nessas praças, nesses lugares cheios de pessoas? Qual é o efeito que nós estamos realizando? Será que nós somos mais uma pessoa nessa terra? Será que nós somos mais uma pessoa que está circulando no meio, mais um CPF, mais um número enorme? Será que é só mais uma igreja abre ali, mais uma igreja, uma outra igreja, uma outra igreja? Será que nós estamos cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas? E aí me fez pensar aquelas grandes cruzadas de grandes homens de Deus, onde existiam grandes manifestações de cura, grandes manifestações de libertação. E hoje existe muito mais homens de Deus do que naquela época, porque naquele tempo era um que surgia no Brasil, outro que surgia na Europa, um outro que surgia na Ásia. Mas hoje a gente vê tantos homens de Deus em tantos lugares, a ponto de igrejas fazerem congresso, que dentro dela tem 6, 7, 8, 9 homens avivalistas, cheios de Espírito Santo. Você pega um cartaz e lá está num congresso lá, está lá Luiz Hermínio, Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, Josué Gonçalves, num cartaz só. Fala, irmão, o cartaz é pesado, cartaz pesado, e a igreja está cheia de crente. Não tem pessoas do mundo dentro desses eventos. Estou falando mal deles, não, tá, irmãos? Estou dando um tiro no meu pé aqui hoje, amém? E aí eu fiquei pensando, será que a igreja está cumprindo o seu propósito? Qual a influência dessa igreja, Comunidade Evangélica Apostólica Nova Aliança, Parque Dourado, no bairro do Parque Dourado? Qual a influência da Igreja Nova Aliança no bairro da Vila Margarida? Qual a influência? Qual a influência de outras igrejas nos seus bairros? O mínimo no seu bairro. Qual a influência? A nossa igreja, ela está aqui, existem pessoas de muitos lugares, mas qual a repercussão que nós estamos fazendo no nosso bairro, no lugar onde Deus nos colocou? Por que essa igreja está aqui? Por que Deus escolheu este lugar? Por que Deus escolheu o Parque Dourado, a Avenida Jânio Quadros, número 332? Falou, ali que eu quero que você estabeleça. Por que Deus escolheu este lugar? Será que é de Deus? Claro que é, já tenho 25 anos. Glória a Deus. Não é verdade? Mas qual é a influência que a igreja tem? Será que nós também não desistimos de viver o propósito de Deus? Qual é a sua influência no lugar que você está? Você que é cristão, que serve a Deus há muito tempo. A maioria de nós aqui temos mais de 20 anos de crente, nós somos crentes há mais de 20 anos. Eu prego nessas sextas-feiras aqui há mais de 10 anos, 12, 13, 14 anos. Qual é a nossa influência no lugar que a gente mora, chamado nosso lar, a nossa casa? Será que nós estamos conseguindo atingir com o Evangelho as pessoas que moram dentro da nossa própria casa? Será que a nossa vida tem uma transformação tão verdadeira, que as pessoas da nossa casa conseguem olhar e falar assim:
Eu tenho que servir o Deus do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Será que a nossa transformação, ela consegue causar um impacto nos nossos parentes? Na vida dos nossos parentes, dos nossos primos, dos nossos tios, dos nossos sobrinhos? Será que as pessoas, quando olham para nós, realmente enxergam uma diferença muito grande ou uma religiosidade? Falando assim, agora virou crente, nem fala mais com a gente, foi para longe, antigamente vinha todo final de semana, agora nem vem mais aqui em casa. Será que realmente nós estamos realizando uma transformação? Por que o povo de Israel, o Senhor permitiu tamanha tragédia de o povo entrar dentro da terra deles, destruírem tudo que eles têm? E a palavra de Deus diz que eles destruíram os alicerces, ou seja, eles destruíram até o que tinha debaixo da terra. Os alicerces, eles esmagaram as crianças com pedras. Eles pegavam as pedras grandes e colocavam as crianças e lançavam as pedras sobre as crianças. Eles mataram os idosos. Por que o Senhor permitiu? Porque os juízes se tornaram corruptos. Porque os homens se tornaram homens maus. Porque eles se afastaram das leis do Senhor. Porque eles não obedeciam mais a palavra de Deus. Então o Senhor permitiu tamanha tragédia, para que eles, através do sofrimento, voltassem ao Senhor. Para que eles, através daquilo que eles estavam vendo e passando, eles voltassem ao Senhor. E nós vivemos neste tempo onde os homens são maus, onde pessoas da própria família matam um ao outro. Nós vivemos num tempo onde as autoridades elas se corrompem facilmente. Nós vivemos num tempo onde as pessoas elas estão iludidas, um acredita em um e outro acredita no outro, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo, eu vou com esse, eu sou para aquele outro, eu sou para aquele outro. E nós vivemos nesse ping-pong. E todo o sofrimento, na palavra de Deus, todo o deserto é lugar de aprendizado. E nós estamos aprendendo com os nossos desertos. Você aprende com os teus desertos. Porque aprendizado não é somente ter a consciência de que algo está acontecendo e por que está acontecendo. Mas o aprendizado é eu entender e começar a tomar, através daquele entendimento, tomar um rumo da minha vida. Falar, a partir de hoje vai ser dessa forma, a partir de hoje eu vou tomar essa atitude. Ou nós paramos de viver? Às vezes a gente pensa que parar de viver é somente cometer um suicídio. Eu vou pular, parei, quero me matar. Não, parar de viver é parar de viver o teu propósito, parar de viver. A partir do momento que você saiu do seu propósito, você parou de viver. Você já perguntou por que eu nasci na barriga dessa mãe? Eu nasci na barriga dessa mãe? Por que eu nasci nesta cidade? Você já viu um negócio bem engraçado? O bebê nasceu assim, bem bugadinho assim, não era um bebezinho tão bonitinho, sabe? Aí ele disse assim, né? De novo, nasci mal há anos. Por que você nasceu? Aí eles falam assim, puxa, eu poderia ter nascido em tal lugar. Por que eu nasci nessa terra? Por que eu nasci nesta casa? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor permitiu que eu viesse ao mundo? Eu nasci na cidade de Ferraz de Vasconcelos, nasci no Morro do Piolho, nasci no Parque São Francisco, nasci na Vila Correia, nasci na Vila Jamil. Por que eu nasci na Vila Margarida? Por que eu nasci no Romanópolis? Sei lá, onde mais aí, irmãos? 9 de julho. Por que eu nasci neste lugar? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa casa? Quem são os meus vizinhos? Quando o Senhor falou assim, olha, eu vou, mas vocês vão continuar, continue a obra de Deus. Ele disse assim, começa com aqueles que estão ao redor.
Não é para nós esquecermos os que estão longe, mas a gente tem que ter um olhar mais carinho com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Eu não estou falando desse olhar das pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja a gente se abraça, a gente se beija, a gente comemora, um comemora a vitória do outro, amém? Mas aqui é um lugar de fortalecimento, aqui é um quartel-general, onde o Espírito Santo de Deus nos dá a ordem e a gente sai para fora para a batalha. A nossa realidade, o nosso cumprir, ele é lá fora. É lá fora. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender as coisas que Deus tem nos falado. Nós precisamos acatar o que Deus tem falado aos nossos corações, para que possamos ser águas vivas nessa terra, possamos ser pessoas que curam, pessoas que levam o Evangelho à vida das pessoas, que nós possamos ser pessoas que o Espírito Santo de Deus venha nos usar e meia dúzia de palavras que nós vamos liberar, possa chegar no coração, possa trazer um encontro de Deus à vida de pessoas. Deus, ele tem o poder de dar sobre nós a palavra certa na hora certa. Pedro não tinha conhecimento, Pedro era um homem sem cultura, mas quando ele abria a sua boca, as pessoas ficavam espantadas e diziam: quem deu habilidade a esse homem? Como que ele fala com tanta sabedoria, com tanto entendimento? Que transformação é essa que Pedro recebeu na sua vida a ponto de impactar a vida de todas as pessoas que ele conheciam? As pessoas conheciam Pedro, sabia quem ele era, como ele era, mas quando ele abria a sua boca para falar das coisas de Deus, eles ficavam perplexos. Que sabedoria é essa que esse homem está liberando sobre as pessoas? As pessoas têm que ficar perplexas quando você abrir a sua boca. A nossa presença, ela precisa impactar, e não é porque nós somos melhores do que outras pessoas, não é porque nós somos crentes e por isso nós somos melhores, mas é porque existe em nós um coração de servo, de servir as pessoas, de levar a elas a salvação. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente se converte e a gente acha que a gente é os donos da razão. E por sermos donos da razão, a nossa família se afasta da gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Os nossos familiares se afastam da gente, porque nós começamos a apontar e falar: olha, isso está errado, você tem que parar com isso, você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo outro. A pessoa está fumando na família, a gente já chega lá e fala: larga essa aí, essa chupeta do diabo. É ou não é? Só que a gente não entende que aquilo ali ofende aquela pessoa que está lá. A gente não entende que aquela pessoa, às vezes, ela está lutando para sair daquele vício. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que ter palavras de sabedoria, nós temos que ser usados por Deus poderosamente, amém? A nossa presença, a gente tem que, sabe o que a gente tem que fazer? Às vezes não falar nada. Às vezes até ficar no lado da pessoa que está fumando. E aí sabe o que você tem que fazer? Chegar na sua casa e falar assim: eu vou fazer um jejum pela vida daquela pessoa. Você não precisa nem falar nada. De repente aquela pessoa vai chegar perto de você e vai falar: engraçado, eu fico perto de você, eu não sinto vontade de fumar. Porque a transformação que Deus faz na tua vida começa a manifestar em todos os lugares que você começa a passar. A gente tem que acreditar mais no poder de Deus. Eu vou jejuar por aquela pessoa, mas como que aquela pessoa vai parar se nem aqueles adesivinhos estão ajudando, nem as terapias que aquela pessoa está fazendo? Como? Aí entra a fé. Eu vou acreditar no poder de Deus. Eu vou jejuar e Deus vai mudar a vida daquela pessoa. Vocês estão entendendo isso? Esse povo, eles deixaram de lutar. Os babilônicos diziam assim para eles: cantem, louvem os hinos de Sião, se alegrem,
Os opressores deles estavam dizendo para eles: se alegrem. E eles não se alegraram. Pegaram seus instrumentos e penduraram nas árvores. Eles deixaram de viver. Diga assim: deixaram de viver. Sabe por que eles deixaram de viver? Porque eles ficaram presos nas lembranças amargas do dia da invasão. Eles deixaram de viver porque eles não estavam mais no local aonde eles gostariam de estar. Eles deixaram de viver porque eles não tinham um coração perdoado. Olha só o que diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Estavam presos no passado. Eu sofri, e eles estavam transferindo um passado para o presente. Deus tinha um propósito na vida deles no presente, mas eles estavam presos no passado. Aí diz assim: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas, pois aqueles que nos levam cativo nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cante para nós um dos cantos de Sião. Eles preferiram murmurar, reclamar. Eles preferiram ter uma vida de murmuração, de reclamação, do que louvar ao Senhor. E aí diz assim: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Eles achavam que eles não poderiam ser felizes porque eles estavam fora do lugar da onde eles nasceram, da sua própria terra. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique calada ao céu da boca, se eu não me lembrar de vocês, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eles já estavam sentenciando o seu fim, dizendo que não iam conseguir mais voltar para a sua própria terra. E aí diz assim no versículo 7: contra os filhos de Edom, lembra-se, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Coração cheio de vingança, cheio de ódio, cheio de raiva. E aí diz assim no versículo 8: filha da Babilônia, vocês que será destruída, felizes aqueles que lhe retribuíram o mal que vocês nos fez, felizes aqueles que pegaram os seus filhos e os esmagá-los contra a pedra. A raiva deles era tão grande, o ódio deles era tão grande, que eles já tinham ódio de quem até não tinha nascido ainda. Que nível aquele povo chegou? E eu faço uma pergunta para você: é diferente dos dias de hoje? O que você vê de pessoas rangendo os dentes? O que você vê de pessoas com pensamentos longe? O que você vê de pessoas falando das suas vinganças, das suas raivas, dos seus ódios? Eu não entendo isso. Existem pessoas que se viram pela primeira vez e elas já dizem: já não fui com a cara. É ou não é? Eu fui com a cara daquela pessoa. Já não gostei daquela pessoa. Que ódio é esse? Que raiva é essa que existe dentro dessas pessoas? Mas pastor, olha que tragédia. Mas eles tinham coisas para celebrar. Por isso que eu disse no início que hoje é dia de alegria. Eles tinham coisas para se alegrar. A palavra de Deus diz que eles estavam na beira do rio, dos rios da Babilônia. Onde tem rio, tem vida. Aonde tem rio, tem vida. Aonde tem vida, tem esperança. Eles tinham força para murmurar, para reclamar, mas não tinha força para nascer um projeto de libertação. Eles não se reuniam para um novo projeto. Eles poderiam dizer assim: olha, a nossa geração pode estar até sofrendo, mas vamos continuar firme, porque nós vamos povoar a Babilônia e nós vamos se tornar um povo mais forte do que eles.
Eles não tinham nenhuma esperança, nenhuma motivação de se reunir para avançar, para sair daquele estado. Eles gastavam as suas energias na reclamação, na murmuração, em vez de gastar no louvor e na adoração. Deus, deixa eu dizer um negócio para você. A mesma energia que você gasta para murmurar é a mesma que você vai gastar para crescer, vencer, profetizar na sua vida. É a mesma coisa. O mesmo potencial que você tem para levar a sua vida para um nível negativo é o mesmo potencial que você tem para levar a sua vida para um positivo. Nós precisamos aprender a gastar as nossas energias naquilo que nos dá esperança. Amém? Glória a Deus. Naquilo que faz o nosso olhar ir para frente. Olha os planos. Vocês acham que eles não tinham capacidade de planejar? Olha o que eles disseram. Felizes aqueles que vão massacrar vocês, aqueles que vão destruir os vossos filhos. Ou seja, eles tinham um plano para o futuro. E qual era o plano do futuro? A vingança. O plano do futuro deles era a vingança. Mas o plano do futuro deles não estava incluído Deus. Não estava incluído o Senhor. Não estava incluído o louvor e a adoração. Em Isaías capítulo 54, versículo 1 diz assim: cante alegremente, ó estéril. Já parou para pensar nisso? Cante alegremente, ó estéril. Cante alegremente. O que o Senhor está falando? Olha, se a terra não produzir, cante. Porque o teu cântico tem o poder de fazer a terra produzir. O teu louvor tem o poder de trazer um milagre sobre a tua casa, sobre a tua família. Cante, louve ao Senhor. Está difícil, a terra é estranha, os caminhos são impossíveis. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele vai abrir um caminho, Ele vai abrir um mar na sua frente. Ele vai fazer você, talvez você está descendo uma fornalha, mas Ele vai fazer você sair na fornalha sem ter sofrido nada. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. O povo saiu do Egito, entraram no deserto. O deserto era um lugar de aprendizado, era um lugar de evolução, era um tempo, uma faculdade para o povo de Israel. Ali eles tinham que desenvolver rápido, aprender rápido, com velocidade. E conforme eles fossem aprendendo, Deus ia trazer a terra prometida muito mais rápido sobre a vida deles. Mas demoraram, porque ficaram muito tempo murmurando, muito tempo reclamando, muito tempo dizendo que não vai dar certo, muito tempo se sabotando, desmotivando a si mesmo. Ficaram muito tempo. Nós precisamos aprender a louvar ao Senhor, a adorar a Deus. Mas, pastor, existem muitas pessoas que não servem, muitas pessoas que não querem que eu seja feliz. Irmão, isso daí existe sobre todas as vidas. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas existe isso. Existem pessoas que vão olhar para você e vai desejar que você seque. Existem pessoas que vão olhar para a tua família e vai desejar que a tua família seja destruída. A maldade está no coração de muitas pessoas, porque elas abriram o seu coração para Satanás. Existem até pessoas que muitas das vezes muito próximo de nós. Isso é muito normal no mundo que nós vivemos hoje. E não era diferente nessa época. Isso acontecia também. Mas a nossa boca tem que se encher de louvor e de adoração. Porque o nosso louvor e a nossa adoração, ela quebra tudo junto. Ela desvia os dardos, ela bloqueia os dardos. A palavra de Deus diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Amém? A palavra de Deus diz que Ele nos guarda debaixo das suas asas. Aleluia. Vocês conseguem entender isso? E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra todo o principado, potestade do mal.
Então eu não vou lutar, eu não vou gastar a minha energia com pessoas, eu não vou gastar a minha energia tentando provar que eu estou certo, eu não vou gastar a minha energia querendo mostrar que eu sou mais abençoado do que o outro. Não, eu vou gastar a minha energia para louvar a Deus, adorar o Senhor. Glória a Deus. Olha que energia que eles estavam gastando no meio de um rio, que eles poderiam estar plantando, falando, vamos adorar a Deus e vamos entoar cânticos, porque nós vamos produzir aqui e vai nascer, e toda a Babilônia vai ver que as nossas mãos são habilidosas, poderosas, e eles não vão querer nos massacrar, porque eles vão ver que nós trazemos a prosperidade. Precisava muita coisa para entender isso. No meio do rio da Babilônia, eles precisavam entender. A palavra de Deus diz que estavam debaixo de salgueiros. Você já viu um salgueiro, irmão? Ele é enorme, eles estavam debaixo de sombra. Enquanto muitas pessoas estavam falecendo no meio do deserto, o povo de Israel estava numa sombra. Deus, ele pode até te levar num deserto, irmão, mas ele nunca vai deixar de cuidar de você. Ele sempre vai colocar uma sombra, ele sempre vai colocar um rio, com águas que vai fluir para você se alimentar deste rio. Ele sempre vai cuidar de você. O dia pode ser difícil, vai ter dia difícil, vai ter dia de luta, mas os cuidados do Senhor permanecem. Ele cuida de você. Só que a nossa energia não pode ser gastada na vingança. A nossa energia não pode ser gastada querendo provar para o outro que estou certo. A nossa energia não pode ser gastada querendo se achar mais abençoado do que o outro. Vocês estão entendendo isso? Eles queriam vingança, por isso não aproveitavam do rio. Eles queriam vingança, por isso não curtiam a sombra do salgueiro. Eles não conseguiam desfrutar daquilo que Deus tinha sobre a vida deles. Por isso eu fico dizendo, os nossos olhos precisam enxergar o que Deus está fazendo. Mas os olhos deles estavam com muito sangue. Eles não conseguiam enxergar a sombra que protegeu eles durante muito tempo. O paladar deles estava colado no céu da boca, como eles mesmos disseram, de tanta murmuração, que eles não conseguiam sentir o sabor da água fresca que corria nos seus próprios pés. Eles não conseguiam, porque existia uma vingança. Olha Davi, quando Absalão tomou o trono, tomou Jerusalém, Davi saiu de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que no caminho, um homem começou a atacar pedra em Davi, falando assim para Davi: Davi, você é um assassino, você é um homem mau. Começou a ofender Davi. E o homem sozinho, irmão, atacando pedra em Davi. Davi só desvencilhava das pedras. Aí, o capitão de Davi chegou, imagina, o exército de Davi todo estava lá. O capitão de Davi falou assim: Senhor, quer que eu o mate? Sabe o que Davi disse? Não, deixa ele. Talvez ele esteja certo. O meu próprio filho me traiu, e nenhum mal eu fiz com ele, porque ficaria ele com esse próprio irmão. E a palavra de Deus diz assim, que eles continuaram a caminhada, e o homem continuou perseguindo a eles e tacando pedra. Mas quando eles chegaram mais à frente, a palavra de Deus diz que o Senhor mandou um homem, e esse homem cuidou, alimentou o exército de Davi. Vocês estão entendendo? Davi teve um olhar de misericórdia. Davi não teve um olhar de vingança, de ódio. Esse camarada matando o pé de ninguém, está pensando que ele é o quê? Ele não precisava de um capitão matar o cara, ele mesmo matou. Mas o seu coração foi misericórdia. E ele disse assim: vou ser misericordioso com esse homem para alcançar. Quem sabe, ele disse assim, quem sabe o Senhor também tem um olhar de misericórdia para com ele. E a misericórdia vem nos próximos passos. Os próximos passos. Eu quero que a igreja entenda algo com essa mensagem.
cumprir o propósito de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa vizinhança, nos meios dos nossos parentes. As pessoas precisam ver Deus nas nossas vidas. Não um povo murmurador, não um povo cheio de razão, não um povo cheio de ódio. As pessoas precisam chegar ao amor de Deus em nós. Nós precisamos ser um amor ambulante. Que por onde nós passarmos, o amor de Deus possa estar sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que toda oportunidade que você tiver de fazer o bem, você vai estar manifestando o amor de Deus. Você vai estar manifestando o amor de Deus. Se você tiver a oportunidade de pacificar uma briga, vai lá e põe no meio pacificar. Pastor, eu tenho medo de tomar um soco na cara, não tem problema, irmão. Toma 2, 3 socos na cara, mas vai lá e pacifica a briga. Tenho medo de entrar lá e vai lá e ele fala, não, que isso? Pacifica aquela briga. Acalma a situação. Se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, ajude essa pessoa. Tenha um olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Olha para a tua rua. Observe as pessoas, observe os adolescentes, os jovens, os idosos. Verifica se tem gente doente lá. Verifica se tem gente, pessoas querendo cometer suicídio lá. Seja um abrigo no deserto, uma ponte sobre as águas. Seja uma luz na escuridão. Deixa Deus usar a tua vida. Não pendure a sua harpa. Quem é a sua harpa? Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus está colocando hoje. Hoje a sua harpa é um valor financeiro. Amanhã a sua harpa é um objeto. Amanhã a sua harpa é uma fala. Amanhã a sua harpa é uma mão que você pode estender. Estão entendendo? As nossas harpas, elas vão mudando dia a dia, porque nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos com quem nós vamos nos encontrar, não sabemos como vai ser, mas que nós possamos estar prontos para sermos servos do Senhor. A sua missão, irmão, não é você sair da sua casa e trabalhar. Você vai para o seu trabalho, mas você vai para servir a Deus. Por isso que o Senhor diz: tudo o que fazer, faça como se fosse ao Senhor. Tem chefe chato, é porque você tem que trabalhar. Para de ir no trabalho, irmão, e vai servir o Senhor. Por isso que o chefe é chato, porque o seu chefe é aquele camarada lá que hierarquicamente está em cima de você. Mas quando você entender que Deus é teu chefe, aleluia, Ele é teu Senhor, aí você vai começar a servir a Deus. E você vai ver que Deus vai mudar todas as coisas. Você vai sair debaixo de opressão. O povo da Babilônia estava oprimindo eles, porque eles não entendiam que o Senhor que o colocou lá. Não era a Babilônia que oprimia Israel, mas era o próprio Deus. Quando eles entendessem que o Senhor era responsável por tudo aquilo, eles iam inclinar o coração deles, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, iam olhar para o Senhor, voltar para a sua lei, e a opressão dia a dia ia sendo aliviada. É igual uma madeira que é colocada numa morsa. Dia a dia a morsa vai girar sentido chorar e ela ia aliviar dia a dia. Mas quanto mais eles murmuravam, mais o Senhor apertava a morsa. Quanto mais eles reclamavam, mais o Senhor apertava a morsa. Quanto mais eles desviavam do caminho, mais o Senhor apertava a morsa. Porque o Senhor queria que eles entendessem que era tempo de voltar. Que o nosso coração possa se voltar a Deus. E nós devemos entender o propósito. Que propósito você tem
teu bairro, da tua família, meio dos teus parentes, olhar para esta igreja e entender que essa igreja, ela tem propósito neste lugar. Ela tem propósito neste lugar. Ela tem propósito nesta rua, no quarteirão de cima, nas ruas daqui de Deus. Está na hora de nós olharmos. Comunidade Evangélica Nova Aliança. Está na hora de ela olhar para o bairro do Parque do Ouro. E hoje eu estou falando aqui como profeta de Deus. Está na hora de ela olhar para o bairro do Parque do Ouro. Está na hora da igreja Vila Margarida olhar para o bairro da Vila Margarida. Está na hora da igreja da saúde olhar para o bairro. Não é da saúde, lá Bosque da Saúde. Bosque da Saúde. Está na hora de nós começarmos a entender o propósito de Deus. Eu acredito que todas as igrejas de Ferraz têm o seu propósito. Eu acredito que o propósito está no bairro onde ela está. Está na hora de esse bairro começar a conhecer aqueles que não conhecem Jesus, conhecer o Senhor Jesus. Através dessa igreja, ela é um testemunho neste bairro. Temos quarteirões assim, está na hora de nós tocar as águas, porque as pessoas estão perguntando: cadê os cânticos? O cântico não é o que eles ouvem quando eles passam, mas o cântico é aquele que eles vão ouvir quando nós começarmos a entrar dentro das casas deles. E começarmos a falar de Jesus para essas pessoas. Esse é o propósito da igreja. Mas aonde você está alojado? Aonde hoje você está? Na sua casa. Naquele lugar que você precisa conhecer Jesus através da sua vida. Naquele lugar que você precisa conhecer Jesus através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vocês conseguem entender isso? Senão nós vamos ser como o povo de Israel. Estamos na Babilônia. Por que, pastor, aqui é a Babilônia? Porque aqui não é a nossa casa. Aqui é terra estrangeira. A nossa casa é no novo céu, na nova terra. A palavra de Deus diz, Jesus disse: eu vou preparar morada para vocês. Nós estamos aqui de passagem. Aqui é a Babilônia. E nós precisamos entoar cânticos de louvor e de adoração. E apesar de termos uma sombra e um rio de água viva, que flui a todo tempo e a todo instante. Se você olhar para as suas dores, se você olhar para as tuas ofensas, se você olhar para as tuas traições, você vai estacionar o teu chamado e o teu propósito. Mas se você olhar para a promessa, para a esperança, amém? Glória a Deus. Se você olhar para Cristo e entender que tudo que está aqui é passageiro, aí nós vamos cumprir o propósito de Deus. A nossa vida é como um homem que chega no oceano, no barquinho. O homem pega o barquinho e ele chega no oceano. Aí ele pega um pouco d'água do oceano na palma da sua mão. E a água, o que acontece com a água? Ela esvazia da nossa mão, né? Essa é a nossa vida. Ela passa igual uma água que se esvazia da nossa mão. Mas a salvação é igual todo o oceano. É igual todo o oceano. Você olha e fala: não tem fim. É eternidade. Nós precisamos escolher verdadeiramente sair daqui hoje posicionado. Se eu quero viver somente
um punhado de água que eu pego nas minhas mãos, ou se eu quero viver no oceano. Eu quero viver as minhas dores, as minhas marcas, as minhas aflições. Eu quero viver as minhas ofensas, as traições, ou eu quero viver o reino de Deus? Nós precisamos escolher, porque somente assim você vai conseguir cumprir o propósito, e somente pessoas assim conseguem fazer que a igreja também cumpra o seu propósito. Ou eu olho para Cristo, ou eu olho para o Senhor, ou eu olho para a promessa, ou eu olho para a esperança, ou eu me perco neste mundo cheio de raiva, ódio, ostentação, mentira, engano, ilusão. Eu preciso decidir. Todos nós precisamos decidir o que nós verdadeiramente desejamos. Porque é melhor, eu vou ser bem sincero com a palavra, é melhor você viver uma vida no mundo de verdade do que dentro da igreja de mentira. É melhor a gente viver no mundo de qualquer jeito, estou nem aí para ninguém fala, vou fazer mesmo, não estou nem aí, se eu quiser beber, bebo, como diz lá, né? Se quiser fumar, fuma, porque viver um cristianismo que não é verdade. A igreja precisa decidir. A igreja precisa decidir. Eu gostaria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Gostaria que você pensasse um pouco sobre a sua vida. Pensasse um pouco sobre a palavra, faça uma comparação com a sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar, falar com você. Deixe o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Não deixa somente escapar, não. Não deixa para ir para lugares que não deveriam ir. Deixa um momento que o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos nossos corações. Pai querido, fala no coração de cada um que está. Nós não podemos viver, meu Deus, segurando as nossas águas. Precisamos viver no teu propósito, chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Baixou, Ramadara, baixou, Ramadara, baixou. Ora, baixou, Ramadara, baixou. Existem pessoas aqui que foram muito feridas, muito machucadas. Existem pessoas se sentindo desprezadas. Neste momento, hoje, se sentindo desprezado. Não me amam. Me abandonou, me deixou de lado. Mas o Espírito Santo de Deus diz para você: o Pai nunca te abandonou. O Pai continua ao seu lado. O Espírito Santo de Deus está mandando dizer que Ele continua cuidando de você. Muitas das vezes você entrou, mergulhou tão profundo nas mágoas que se perdeu o caminho de volta. Você tornou a tua vida tão atribulada, a tua vida se tornou uma vida de tanta tribulação, porque você deu tantas palavras malditas, tantas palavras de maldição que você lançou. A minha vida é uma droga, a minha vida é uma guerra, nada dá certo, nada dá certo. Que droga de vida,
Quantas palavras de maldição foram lançadas no mundo espiritual. E você hoje tem uma vida tão atribulada. Mas o Senhor está mandando dizer assim: aquieta tua alma. Volte ao Senhor. Louve, adore. Porque a tribulação vai passar. E o respaldo, o cuidado de Deus vai vir sobre a tua vida. Vai vir sobre a vida dos teus filhos. Você está tão amargurado com uma pessoa, que você não consegue nem dormir direito. Nem dormir você consegue. Quando acorda cansado, porque passou a noite toda rangendo os dentes. Os seus dentes diminuíram. Quando você era mais jovem, os seus dentes eram grandes, bonitos e brilhosos. Mas agora seus dentes estão frágeis, finos e pequenos. De tantas madrugadas que você rangeu os dentes, só de lembrar daquela pessoa. Mas o Senhor tem uma cura para a tua vida. O Senhor vai te ensinar a você desviar os teus caminhos mentais. O Senhor vai ensinar a você desviar os caminhos que atualmente tem te levado a caminho de perdição. Mas Ele fala: você precisa se encher da minha presença. Você precisa alimentar a tua mente, o teu coração da minha presença. Da minha presença. Queridos, é a presença de Deus. Há uma presença de Deus que quer curar vidas aqui. Há uma presença de Deus que quer fazer milagres de libertação de pessoas aqui. Existem tantas pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás. Satanás tem oprimido, mas hoje é noite de libertação. E as garras de Satanás cairá por terra. As amarras, as estratégias de Satanás vai cair por terra. Vai cair por terra. Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero agora, meu Deus, usufruir do poder e da autoridade que o Senhor constituiu sobre a minha vida. E eu quero declarar agora, em nome de Jesus, você, Satanás, que tem oprimido esta casa, esta família, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, eu quero declarar agora que você bate em retirada. Pega aquilo que é teu. Pega agora toda a tua porcaria. Pega agora todo o teu lixo. Pega agora, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem semeado, em nome do Senhor Jesus. Saia dessa casa, saia dessa família, saia da vida deste jovem, saia agora, em nome do Senhor Jesus. Você, espírito de causador de mal notícia, você não pode ver essa pessoa bem, que você traz uma notícia maligna. Cai por terra agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Você que tem alimentado esta casa com uma notícia, essa pessoa precisa ver uma notícia, ela precisa ver notícia de tragédia, ela precisa ver notícia de guerra, ela precisa ver notícia de roubo, ela precisa ver notícia de destruição. Você está alimentando essa pessoa com uma notícia. Essa pessoa não pode ouvir uma notícia que ela espalha para todo mundo. Ela fica aguçada, ela precisa falar. Você, espírito maligno, que está agindo na vida dessa pessoa agora. Sai da vida dessa pessoa agora. Começa a sair da vida dessa pessoa agora. Nós estamos determinando, em nome do Senhor Jesus. Pega a tua tranqueira, pega as tuas estratégias, pega os teus investimentos malignos e agora parte em retirada da vida desta pessoa. Você que é ladrão, ladrão da paz. Você é dominado como ladrão da paz.
É assim que você é chamado no mundo espiritual. O ladrão da paz, o trombadinha da paz. Sai agora. Sai agora, você rouba a paz, você tira a tranquilidade. Você torna esse lar atribulado. Em nome de Jesus. Bate em retirada agora. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Eu declaro a minha vida diante do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que está sob o meu comando, eu coloco agora diante do Senhor e proíbo toda ação maligna contra a minha vida, contra a minha família, que seja quebrada, destruído, em nome de Jesus. Eu proíbo ações malignas contra a minha casa, em nome de Jesus. Eu declaro que o fluir do Espírito Santo seja constante na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.